receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Eu quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, e só nele encontrei essa paz que busquei, e só nele encontrei a felicidade. Eu quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Eu quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. Meu amigo Jesus,
irmãos, quero-vos dizer que tenho muitas saudades vossas e que, embora longe fisicamente, vocês estão todos no meu coração e no meu pensamento. Quero-vos ler uma passagem que se encontra em Atos, do 32 ao 35. Na multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Por isso, queridos, quero-vos pedir para partilharmos o que temos em oração, em palavra, um telefonema, porque nada do que temos é só nosso. Deus deu-nos para partilharmos uns com os outros. Por isso, irmãos, vamos partilhar. É tão bom partilhar uns com os outros. Quero-vos pedir para partilharmos também um pouco do que temos com a nossa igreja, para que ela possa continuar a fazer face às suas despesas. Por isso, em seguida, irá passar em rodapé o modo como poderão fazer através do IBAN, do Mebway ou também fisicamente aqui na nossa quinta, onde serão bem recebidos com alegria, de braços abertos e com muito amor. Irmãos, quero-vos desejar um resto de um bom domingo, uma semana muito abençoada, que possamos todos juntos a partilhar, passar esta semana da melhor maneira possível. Que Deus vos abençoe. Beijinhos. Eu dependo de ti, quero viver para ti, em qualquer circunstância, te adorarei, autor da vida, dono da criação, Jesus. Doçura quebranta o meu viver, Deus de amor, grande Rei, me ofereço a ti e te adorarei, Jesus, me ofereço a ti. Jesus, tua presença me atrai. Jesus, teu amor me conquistou. Jesus, tua presença me atrai. Jesus, teu amor me conquistou. Senhor, tu és tudo para mim. Eu te amo, preciso de ti. Há refrigério em tua presença.
restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Há refrigério em tua presença. Nada é melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Há refrigério em tua presença. Nada é melhor, nada é melhor do que estar contigo. Restauras minha alma, renovas minha mente. Não há maior gozo do que estar contigo. Nesta manhã, Senhor, nós entregamos-te a nossa vida, o nosso caminhar nas tuas mãos, sabendo que és tu que nos guias. Tu és a luz da nossa vida, do nosso coração, e em ti, Senhor, está a nossa esperança. Muito obrigado porque tu és, Senhor, o nosso Deus. Jesus, tu és o meu Deus, és a minha luz no meu caminhar. Oh Deus, tu és o meu Deus, és o meu refúgio, o meu respirar. Jesus, tu és o meu Deus, és a minha luz no meu caminhar. És o meu farol, és o guia do meu ser, a minha proteção, tu me guardas em tuas mãos.
Olá, meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Tem sido para nós um privilégio muito grande estarmos juntos, ainda que não de uma forma presencial, mas online, e tem sido fantástico perceber aquilo que vocês têm escrito no chat e aquilo que outras pessoas que nos estão a seguir têm escrito sobre nós. Estamos felizes porque sabemos que somos igreja e, como igreja, estamos no propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Esta semana iremos anunciar algo que está a acontecer, algo que é preciso de ser feito. Precisamos de ajudar aqueles que estão a viver nesta fase da vida de uma forma mais carenciada. Então fiquem atentos a toda a informação que vai ser passada e obrigado pelas vossas orações, obrigado pela vossa fidelidade, obrigado pelo vosso amor e pelo vosso carinho. Também nesta hora quero apresentar a todos vocês um amigo que irá partilhar o coração e uma palavra de Deus para todos nós. Todos, praticamente, que fazemos parte da família IAC Igreja na Cidade, conhece este grande amigo, o pastor António Barbosa, mais conhecido pelo Tony Barbosa, o diretor do Centro de Recuperação de Desafio Jovem em Fanhões, um homem que tem um ministério fantástico e uma pessoa que tem sido para nós como comunidade, para mim como pessoa, uma inspiração. Obrigado pela sua vida e quero, sem dúvida, pedir a cada um de vocês que ore por ele, para que o Senhor o ajude nesta fase também em que muitas solicitações têm sido uma realidade em relação também ao trabalho que eles realizam em Fanhões e também noutras localidades onde o Desafio Jovem está muito presente. Então, meus queridos, que o Senhor possa falar ao nosso coração, assim como eu desejo que Ele fale ao meu coração. Um momento muito bom para todos vocês e um dia fantástico também para todos. E apetece-me dizer que no final, quando terminarmos, não nos podemos abraçar e não posso dizer vamos dar um abraço a 40 pessoas, a 50 pessoas, a 60 pessoas. Não. O que eu vou dizer é, faz um telefonema assim. Que Deus te abençoe muito, tem um dia fantástico na presença de Deus e na presença daqueles que tu mais amas. Adeus e até breve. Que Deus te abençoe muito. Muito bom dia, irmão, irmã, esperemos que estejam todos bem. É para nós um privilégio e um prazer poder estar convosco nesta hora. Iria dizer nesta manhã, mas não sei se vão estar a ver isto de manhã, se de tarde, não importa. O que importa é que estamos juntos e estas tecnologias têm facilitado imenso neste tempo de quarentena, no tempo que estamos de isolamento. A tecnologia tem feito imenso jeito. Claro, estamos todos ainda a aprender a dominá-la. Este talvez seja também um novo tempo na Igreja e aquilo que há uns tempos atrás era visto como um problema, como uma dificuldade, na verdade está a revelar-se como uma ferramenta muito importante nestes dias, não é? Então, antes de mais, ir direito ao assunto, aquilo que eu gostava de partilhar nesta manhã com os irmãos é algumas verdades e até mesmo algum reposicionamento aquilo que me veio à memória era, na realidade, o meu tempo de escola. E o meu tempo de escola, eu recordo-me a uma determinada altura, quando a minha professora me dava um caderno de cópia e escrevia naquele caderno as letras, o A, o E, o I, o O e o U, uns por cima dos outros, e eram perfeitos o que ela fazia, com o objetivo de eu levar para casa e fazer um trabalho em casa
qual era o trabalho de casa? O trabalho de casa era, à frente da letra que a professora escrevia, eu escrever, tentar imitar aquilo que a professora escreveu. E vocês irão estar a recordar-se, alguns que se recordam com certeza, do quê? De que a letra que nós fazíamos, a letra que nós escrevíamos, ao lado daquela que a professora tinha escrito, o interessante era que era muito parecida com a da professora, estava muito perto da referência, então nós fazíamos com tantos detalhes, mas à medida que nos íamos afastando da letra da professora, íamos começando a entrar em decadência e as letras já não eram bem parecidas com a da professora, e quando chegávamos ao fim aquilo já parecia qualquer coisa menos. Se nós tapássemos as outras letras, não diríamos que aquilo representava aquilo que a professora tinha escrito. Isto para dizer o quê? Para dizer que numa caminhada, à medida que nos vamos afastando das referências, vamos nos desvirtuando, e com a Igreja não é diferente. E a Igreja não se desvirtua e não comete erros, e a Igreja não entra em alguns momentos por caminhos que não devia. E não é uma coisa intencional, as pessoas estão convencidas de que realmente aquilo é o melhor, e se calhar até era numa determinada altura. A verdade é que por vezes precisamos de estar e ouvir a voz de Deus e estarmos atentos àquilo que Deus está a dizer, porque não quer dizer que, por exemplo, estava-me a recordar agora de Isaías, quando o rei Ezequias é confrontado por Isaías a dizer-lhe um recado para ele pôr a vida em ordem, porque o dia dele estava a chegar, e o rei Ezequias, fruto de um arrependimento, ou de um pseudo-arrependimento, se virou para a parede e diz que orou e chorou, e ainda o profeta não tinha saído do palácio, já Deus estava de novo a falar com ele para que ele retornasse a Ezequias, ao rei, para lhe dizer que não é que Deus tinha mudado de ideias, é que Deus tinha ouvido a oração dele, e que sim, iria conceder-lhe mais 15 anos de vida. E ainda que percebemos que não foi assim nada de extraordinário, até porque o pessoal da Babilónia veio e ele passou a vida a mostrar o que é que tinha acontecido, o dinheiro que ele tinha, as riquezas, as armas, o exército, ou seja, no fundo a promover-se a ele próprio. Eu acho que isto é um bocado do ser humano, no fundo. Esqueceu-se rapidamente da oportunidade que estava diante dele, não é? Se alguém nos dissesse que apenas tínhamos 15 anos de vida, o que é que faríamos, não é? Então, a realidade, tudo por causa de repente, nós precisamos de ouvir, estarmos atentos àquilo que Deus está a dizer nestes dias. E então, as Escrituras, no fundo, são inspiradas. Lá em 2 Timóteo diz isso mesmo, 3,16, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Okay? As Escrituras são divinamente inspiradas, foi inspiração de Deus, e elas não contêm a palavra de Deus, as Escrituras, ela é a palavra de Deus. Mas o que é que a Bíblia me quer dizer? Isto é importante e é fundamental. Quando olhamos para a Bíblia, o que é que ela me quer dizer? Qual é o tema central da Bíblia? Que é para... De alguma maneira, nós olhamos para a Bíblia e achamos que se calhar tem muitos temas centrais. Mas não, a Bíblia tem verdadeiramente um tema central. E qual é o tema central? O tema central é aquele que está desde o princípio ao fim dela. É, assim como as Escrituras dizem que o Velho Testamento é uma sombra, ou seja, uma sombra, é uma tipologia, é uma figura, é um sinal. Quem é que aparece, no fundo, para eu descobrir o tema central das Escrituras, eu tenho que descobrir quem é que aparece nas Escrituras do princípio ao fim. E eu vou rapidamente perceber que é Cristo. Então, Cristo aparece do princípio ao fim. E aparece quando? Aparece no Éden, no início, quando Adão e Eva decidem fazer aquilo que não era suposto.
E quando fizeram aquilo que não era suposto se fazer, o que é que acontece? Acontece que Deus tem que pegar num animal e matar esse animal para poder pegar nessa pele e fazer um vestido para um e para o outro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo está representado nessa figura. E eu preciso de estar atento às Escrituras e encontrar Cristo. Eu encontro em todos os livros, eu encontro Cristo naqueles momentos mais interessantes. Por exemplo, vamos encontrá-lo na própria arca. A arca é um tipo de Cristo. Da mesma forma, no livro de Esther, vamos encontrá-lo em Mardoqueu, um homem que se mete numa determinada posição que representa Cristo, que se torna mediador. Ou seja, Cristo está implícito ou explícito, acho que é mais explícito, nas Escrituras de uma ponta à outra, não é? Ele está naquele cordeiro quando Deus desafia Abraão para oferecer Isaque num determinado sacrifício. E quando Abraão levanta o cutelo, ele teve necessidade de estar atento à voz. Daí a importância de estarmos atentos à voz de Deus. Não é que a voz de Deus contradiga. A voz de Deus não se contradiz, ok? Mas assim como lá com Ezequias, Isaías vai ter com Ezequias dizer uma coisa e minutos depois diz outra, porque o profeta é aquele que vive no tempo de Deus, não é? E o importante é que agora Deus tinha pedido a Abraão para ele oferecer Isaque, não é? E agora aquela voz, a mesma voz que pediu para Abraão oferecer Isaque no sacrifício, é a mesma voz que o manda parar e que lhe aponta na direção de um cordeiro que ali estaria como substituto. E Cristo está representado aí, assim como José, que é das personagens que mais, das pessoas que mais personifica Cristo, com detalhes, com pormenores e detalhes de ser vendido, de ter uma túnica, coisas de ser preso injustamente, sei lá, de tantas coisas. E Cristo está representado nas Escrituras de muitas formas, está constantemente a aparecer. E Cristo é aquele quarto homem dentro do forno com Cedraque, Mesaque e Abednego. Cristo aparece depois no dia da libertação dos judeus como aquele cordeiro que teve de ser morto para que o sangue fosse aspergido nas umbrais das portas. Então Cristo é realmente o tema central, não é? E Cristo é o tema central, não apenas o conhecimento de Cristo, mas Cristo, na realidade. Depois, o Evangelho de João, ou João, é, na verdade, uma pessoa que apresenta este Cristo de forma extraordinária. Ele apresenta-o, e quando o apresenta, diz que ele estava no início, e no início ele estava e era, ok? Mas depois ele vai entrar em detalhes, que é, mas ele veio para os seus, ele veio para os seus, mas os seus não entenderam, não perceberam que era ele, não o reconheceram. Então, havia aqui uma grandíssima diferença entre o conhecimento e a vida. Havia aqui uma grande diferença porque eles conheciam, eles sabiam que havia de vir o Messias, mas eles não conheceram. Eles não o conseguiram identificar, não conseguiram que dos seus olhos caíssem as escamas, eles não tiveram a revelação deste Cristo. Ou seja, o véu não se abriu, não caiu dos seus olhos. Então, daí a importância de nós nos erguermos em Cristo e de termos Cristo. E, no fundo, estou a fazer este percurso para nos levar a esta situação. E Cristo é quem? Cristo é o quê? E o mais importante disto não é tanto o conhecimento de Cristo ou das Escrituras, e as Escrituras, na verdade, é extraordinário, mas as Escrituras, eu preciso de entender alguma coisa. As Escrituras não é nelas que está a vida, elas apontam para a vida. As Escrituras não são o caminho, as Escrituras apontam para o caminho, ok? Porque pode-se dar o caso de nós, de repente, nos debruçarmos sobre as Escrituras de forma intelectual, convencidos que é na intelectualidade que está a vida, mas não, a vida está em Cristo. Então as Escrituras são o quê? As Escrituras
São como, imagina eu ir agora para o Porto. Eu ia para o Porto e tenho uma indicação, tenho uma placa aqui por Lisboa que diz Porto. E de repente eu chegava à placa que diz Porto e eu ficava convencido que tinha chegado ao Porto. Não, eu não cheguei ao Porto, eu cheguei a uma placa que indica a direção do Porto. E as Escrituras é isto, ok? As Escrituras, no fundo, são indicadoras, mas elas indicam, elas apontam, elas levam na direção de Cristo. Se eu conhecer as Escrituras sem conhecer o Cristo, não estou a conseguir chegar lá, não estou a atingir a profundidade das Escrituras, porque tudo o que as Escrituras apontam, tudo o que elas falam deste Cristo e da realidade deste Cristo e da vida deste Cristo que estamos a falar. Então, e porquê? Porque é importante a vida. E porquê a vida? Quando Jesus começa o seu ministério, ele está a pregar um célebre sermão, que é o sermão das bem-aventuranças, e nas bem-aventuranças o que está a acontecer é que depois dele ministrar, aquela mensagem é de tal forma revolucionária, e aquela mensagem mexe de tal forma com as pessoas e é de tal maneira importante para as pessoas que alguns vão ter com ele e dizem: tu ensinas de forma muito diferente. Tu não ensinas como os escribas, tu ensinas como quem tem autoridade. E a autoridade é o quê? A autoridade, no fundo, é como alguém que empresta ao conhecimento a vida que é necessária. Porque o conhecimento sem a vida, as coisas vão ficar por fazer, vão ficar por dizer, vão ficar por acontecer. Porque conhecimento é uma coisa e vida é outra. E ele ensinava como quem tem vida. Ele ensinava com a própria vida. E ele era o que pregava e pregava o que era. E no fundo ele era a palavra porque era a palavra, ele era a palavra encarnada em alguém. E o fundamental é isto, é este entendimento. E este entendimento leva-me a compreender o quê? Que a uma determinada altura ele começa a perceber de que há gente que se debruça sobre as Escrituras apenas para conhecer. E lá no livro de João, no capítulo 5, eu vou ler aqui, no livro de João, no capítulo 5, e versos 39 e 40, diz o seguinte: vocês examineis as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que apontam para mim. E, no entanto, rejeitais-me. Ou seja, o que é que está a ser dito? O que está aqui a ser dito é que havia um conjunto de pessoas que se dedicava à leitura das Escrituras, a conhecer as Escrituras, mas não tinham ainda percebido, pensavam que as Escrituras eram um fim em si mesmo. Pensavam que as Escrituras era apenas para ter um conhecimento intelectual, mas as Escrituras queriam revelar a Cristo. Para depois chegarmos até Cristo e Cristo ser completamente destapado. Ou seja, Cristo ser-nos revelado. E nós termos a vida de Cristo. Então, no fundo, o importante disto é termos a vida de Cristo a funcionar em nós. Termos a vida de Cristo em nós. Isto é o mais importante. Cristo é tudo em todos. Ou seja, Cristo é tudo em todos. E, na realidade, quando eu percebo esta verdade, quando eu tenho esta noção da verdade, então eu percebo que não é as Escrituras, mas é nas Escrituras que me revela Cristo, está bem? Então Cristo, que é a palavra, no fundo, que é isto, mas é a palavra não letra, é a palavra misturada com a vida do Espírito Santo de Deus, que forma esse caráter em mim, ou que forma esse Cristo em mim. É as Escrituras, ok? Misturado com o Espírito de Deus que forma este Cristo em mim, de maneira que Cristo apareça e surja em mim, e que eu seja alguém que mostra este Cristo e que vive este Cristo e que revela este Cristo através do meu viver. Então, na realidade,
o que está a ser dito é isto. Cristo, ele aparece nas Escrituras como a pedra angular que foi rejeitada. Aquilo que está lá escrito em João. A pedra angular, aquela pedra que foi rejeitada, ele colocou-a como a pedra principal. E Cristo é essa pedra principal. Cristo é o mediador, é aquele que se coloca entre aquele que se coloca entre Deus e o homem, aquele que se coloca entre Deus e a humanidade, aquele que faz a ponte, a ligação. Sem Cristo não há ligação com Deus, ok? E no fundo isto é fundamental perceber. Cristo é ele que se torna que se torna o cabeça da igreja, o cabeça. E é realidade que quando lá no livro de Efésios, para ilustrar ao casamento e amarmos como Cristo amou a igreja, era para representarmos isto. A ideia não era que o homem governasse a mulher, mas que o homem amasse a mulher dessa forma. E nós entendemos isto mal. Cabeça, entendemos cabeça como governo. Sim, governo é importante, mas muito mais com amor. E o que está no fundamento disto é realmente o amor. A forma como este Cristo veio em amor. E no fundo, ainda esta semana li isso num livro que era A Cruz foi o púlpito de onde se pregou a maior mensagem de amor. Foi a cruz, da cruz do Calvário. Foi onde se manifestou um amor de Deus de tal forma. E Cristo é quem? Cristo vem revelar quem? Cristo vem revelar o Pai e o coração de um Deus enamorado. Cristo vem revelar o coração de Deus. E o coração de Deus é este coração que quer cuidar, tratar, que fala em nos colocar no seu regaço, em nos trazer para perto, em nos acolher. E este Cristo é representativo disto tudo. Daí ele não nos lançar fora, daí ele oferecer-se e apresentar-se com muitos atributos. Muitos atributos. Cristo é Deus cheio de atributos que eu necessito para viver dentro de mim. E no fundo, a igreja é o quê? Deus, ou seja, Cristo veio representar o Pai. No fundo, Cristo representa o Pai. E a igreja vem representar a Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Atenção, representantes, não substitutos. Quantas vezes nós queremos substituir a Cristo? Não é substitutos, é representantes. E os representantes são aquele que o representa. E é uma responsabilidade, uma tão grande responsabilidade de representarmos Cristo. E nós tantas vezes temos representado Cristo sem responsabilidade. Daí o Evangelho, e nós dizermos de que não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Mas eu pergunto, e o Evangelho nunca se envergonhou de ti ou de mim? É fundamental entendermos isto. Nós somos representantes. Daí aquilo que está escrito lá no livro, na carta aos Efésios: andai de forma digna. Andai de forma digna. Há uma necessidade de andarmos de uma forma digna da chamada com que fomos chamados. Significa que há uma conduta, há um estilo de vida. E isso é feito com a formação deste Cristo em nós. Em nós não está a capacidade de imitarmos, se não for pelo Espírito de Deus. Em nós não está essa capacidade e nós precisamos de ser este Cristo vivenciado. E agora temos a oportunidade de começar dentro das nossas casas. Temos a oportunidade de, nas nossas casas, vivermos Cristo e de sermos o exemplo. E autoridade é exemplo. Autoridade é tu nunca queiras que os teus filhos valorizem aquilo que eles não te veem a ti valorizar. Nunca aches que os teus filhos vão fazer apenas porque tu dizes, se eles não te virem fazer. Podes ensinar muito daquilo que tu acreditas, mas tu vais reproduzir aquilo que és. Não tenhas dúvidas disto. Vais reproduzir o que és. Eles vão escolher e vão seguir aquilo que te virem escolher a ti, te virem fazer, te virem ter como prioridade, te virem amar, que te virem aquilo que eles te virem teres como prioridade é aquilo que eles vão ter também como prioridade. É natural isto. Daí a importância de termos Cristo a viver em nós. Cristo como o Senhor, Cristo como aquele que conduz, Cristo como aquele que dirige, Cristo como aquele que é o mediador, aquele que de alguma forma está em governo sobre a minha vida, aquele que de alguma maneira está no trono. Percebes? Cristo isto.
Cristo é aquele que fará sempre a diferença. O Evangelho sem Cristo não é Evangelho. Uma vida cristã sem Cristo não é uma vida cristã, é filosofia. E não fomos convidados para uma filosofia, senão para a vida, para colocarmos na prática, na vida, a própria vida de Deus. Deus partilhou a vida dele connosco. Na cruz do Calvário, ele experimentou a minha morte para que eu pudesse experimentar e tu pudesses experimentar a sua vida. Houve uma troca concreta e objetiva na cruz do Calvário, ok? Ele experimentou a minha morte e a tua morte para que eu pudesse experimentar a vida dele. E ele é o autor da vida. Ele quer partilhar essa vida comigo e contigo. Então, na realidade, depois disto, o que vai acontecer é que nós vamos nos distraindo e a vida vai acontecendo e são tantas as coisas a competir com as prioridades da minha existência e da tua, que quando damos por nós, vamos nos trocando ao longo da caminhada. Vamos nos distraindo, vamos tomando mais atenção a umas coisas do que a outras. Daí, João, no livro de Apocalipse, ele tem a necessidade de fazer alguns reparos. Mas os reparos que ele faz, ele tem a perfeita consciência de que as pessoas não fizeram de forma intencional, que a igreja não se desviou, que a igreja não se comprometeu, que a igreja não se corrompeu. E deixa-me dizer-te isto, ele está a fazer alertas porque ele tem a consciência do que é que está a acontecer. Que corrupção é nem mais nem menos do que morte em processo. Percebes? Ele está a perceber que a igreja se está a corromper, que pessoas estão a corromper. Daí ele fala de doutrina, primeira doutrina de Balaão, que tinham a ver com pessoas que de alguma forma se trocaram nas suas prioridades e que de repente fizeram do seu dinheiro, e deixa-me dizer que dinheiro sempre será um extraordinário competidor com o próprio Deus. Há deuses com o nome de dinheiro, ou há dinheiro com o nome de Deus, como tu quiseres. Ele sempre será um competidor muito grande, muito... Na verdade é isto. E algumas das pessoas estavam a distrair-se e a perder o seu coração por causa do que estava a acontecer. Depois fala da doutrina dos nicolaítas, que tem a ver com pessoas que de repente deixaram de ter Cristo no centro das coisas. Cristo deixou de ser o centro e elas passaram a ser o centro. É a tal substituição da representatividade pela substituição. De repente, eu não estou a representar a Cristo, eu estou a substituir-me a Ele. Como se eu fosse. Estas questões dos gurus, de acharmos que há pessoas que têm a verdade acima das verdades todas. E a verdade continua a ser Cristo. Ok? E depois fala de outras situações que têm a ver com Jezabel. E Jezabel era quem? Jezabel era uma mulher que ela caracterizou por várias coisas, entre umas a seca e a esterilidade e o silêncio da voz de Deus. Ela tentou silenciar a voz de Deus como? Matando os profetas. Ok? E era uma mulher que não se ensaiava por fazer mal. Ela queria implantar uma cultura. E ela fez de tudo para implantar essa cultura. E sacrificou uma série de gente por causa da cultura que ela tinha em mente. Faz-me lembrar governantes arrogantes nos dias de hoje. Alguns governantes arrogantes que não se preocupam com o povo, preocupam-se com aquilo que pensam e em passar ideias em que nós olhamos e perguntamos o que é que esta pessoa quer, na verdade. Mas depois fala de outras coisas que têm a ver com pessoas que tinham o nome de que viviam, mas estavam mortos. Mas tinham o nome de que estavam vivos, mas estavam mortos. Isto só era revelado pelo Cristo. Ao ponto, depois de acontecer o quê? Aquilo que toda a gente conhece das Escrituras, que a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Já reparaste no que está a ser dito? Este processo todo que está a acontecer com a Igreja. E o que está a acontecer com a Igreja foi o quê, querido? Era que Cristo agora estava do lado de fora a bater à porta. E estes são dias em que precisamos muito de pensar nisto. Será que não pusemos Cristo do lado de fora a bater à porta?
Será que não estamos convencidos que Ele está dentro, mas Ele está fora? Aliás, no medo, tu vais olhar para isto, no medo que depois de Jesus ter sido morto e quando ressuscitou, Ele apareceu aos discípulos e eles estavam fechados com medo numa casa. Ele entrou dentro e a primeira coisa que Ele disse foi: paz, paz. E só dentro de casa existe a paz. Só quando Ele está dentro da nossa casa, da nossa realidade, em nós. Porque Ele é o príncipe da paz. Então a paz vem deste Cristo que se ergue. Então, nesta manhã, aquilo que eu pretendo é que Cristo seja tudo em todos. E que Cristo seja revelado. E que a vida dele faça sentido na minha vida por dentro. E que a vida seja verdadeiramente vida, ok? E que as Escrituras me revelem este Cristo e que eu perceba que sem Ele eu não consigo chegar ao Pai. E que eu perceba que sem Ele eu vivo uma utopia, uma ideia, uma filosofia, conhecimento, algum deles até empírico, mas que aquilo que eu preciso de viver é prático. Vida, vida. A vida de Cristo misturado na minha vida e partilhado com os outros. Então, neste tempo, é fundamental percebermos isto, queridos irmãos. Cristo. Aproveita bem este tempo de estares em casa. Aproveita bem para refletires acerca daquilo que estamos a falar, das Escrituras. Aproveita bem para te pôres em causa. Aproveita para colocares o teu coração amolecido, vulnerável às Escrituras e ao Espírito de Deus. Deixa que Ele traga luz ao teu coração e que te faça perceber. Estes são realmente dias que os montes serão aplanados. Ok? E porquê? Porque estes tempos revelam que somos iguais. Estes tempos revelam que estamos no mesmo barco. Estes tempos revelam que estamos todos numa mesma condição. E que todos precisamos do mesmo Salvador. E não há outro, a não ser Cristo. Então, Cristo, Ele não veio para resolver problemas. Como alguns pensam que Ele veio. Veio para resolver problemas. Não. Ele veio para nos salvar. Ok? Ele veio para um propósito muito elevado, a da cruz do Calvário. E a cruz do Calvário, ele representou-me, mas também me substituiu. Ele representou a humanidade ali, mas com uma diferença, ele nunca cometeu pecado. Então, nesta manhã, aquilo que eu desejo é que o Espírito de Deus nos traga a revelação deste Cristo. E que nos voltemos de novo para Ele, que o ergamos nas nossas vidas, que o convidemos a entrar na nossa realidade e que a realidade de Deus seja nesta manhã a nossa, que a proposta que Ele nos faz seja aceite pelo meu coração e pelo teu coração e que nós o reconheçamos e que não sejamos como os judeus, que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque também não o conheceram, não o entenderam, não perceberam que era Ele, mas que cada um de nós tenha a humildade para reconhecer este Cristo através do Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus nos revele este Cristo e que nos faça partilhá-lo com os outros. E que o que está escrito é isso mesmo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Como é que ninguém verá? Pois, sem uma vida santa, ninguém o conseguirá ver em ti e em mim. Porque Ele é santo. Cristo faz isto em mim e em ti. Então, nesta manhã, eu ia pedir-te para curvares a tua cabeça e fechares os teus olhos. E que durante uns instantes pensasses nisso. Que Deus quer erguer-se em ti. Que Deus quer partilhar contigo a sua vida. E que Ele não pretende que tu conheças, que tenhas conhecimento de Deus, mas que experimentes a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por
o plano da cruz. Obrigado por Cristo. Obrigado porque aquilo que está escrito é para nós entendimento. De que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Tomando a forma de homem, achado em forma de homem, Ele se fez servo. Senhor, e este processo, até chegar à humanidade, era para partilhar a sua vida connosco. Ele experimentou a nossa morte para que nós pudéssemos experimentar a sua vida. Por isso, nesta manhã, revela-nos essa realidade de Deus. Revela-nos esse conceito, essa percepção. Deus, não queremos apenas conhecimento, queremos vida. Pai, levanta-te no coração de cada homem e mulher. Oramos para que Cristo seja formado em cada coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, queridos irmãos, o desafio é exatamente esse. O que é que tu escolhes? Conhecimento ou vida? E por falar nisso, se tu reparares bem, no jardim do Éden existiam duas árvores. Exatamente, uma do conhecimento e outra da vida. Então, a ideia é refletirmos. Muito obrigado por esta oportunidade. Que Deus te abençoe e guarda-te. Tá bom? Obrigado. Senhor, tu és tudo para mim. Eu te amo, preciso.